Queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo, nós vamos ler somente o versículo 22. Isaías 45, 22. Mesmo assentado como você está, quero convidar você para ler comigo esse versículo. Vamos ler juntos, sem uma só voz. Como é um versículo somente, vamos ler juntos? Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Verdadeiramente tu és Deus, ó Pai. Verdadeiramente não há outro além de ti. Verdadeiramente, somente em ti está a nossa salvação. Nesta manhã dominical, Senhor, nós suplicamos para que o Senhor atraia o nosso olhar. Atraia o nosso olhar para ti, Senhor, por meio da tua palavra, que é viva e que é poderosa para nos alcançar por completo e fazer uma obra maravilhosa. Somos indignos de ti, por isso clamamos, ser propício a nós, Senhor, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Este versículo do profeta Isaías, ele está dentro de um contexto que nós precisamos observar para poder entender o que o Senhor está dizendo aqui. Mas para isso nós precisamos fazer uma viagem bíblica. E eu vou tentar não ser muito longo nisso, mas é importante nós remontarmos essa cena para entender o que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor havia dado a promessa de uma terra chamada, conhecida por terra prometida, Canaã. Porque o povo que habitava naquela terra era um povo terrível. E então, ao se completar aquilo que o Senhor diz que chama por a medida da iniquidade, que foi o tempo que Israel esteve escravo no Egito, depois de um período onde a família de José foi para lá e todo aquele povo, e começaram a crescer ali. O faraó, foi levantado outro faraó, e esse faraó fez aqui de Israel escravo no Egito por 450 e tantos anos. E ao completar esse tempo, o Senhor levantou Moisés. Moisés foi lá diante do faraó e disse: deixa o meu povo vir para adorar, obedecendo a um chamado de Deus. O povo então sai daquela terra, daquela escravidão, vai para Canaã. Quando chega em Canaã, o povo incrédulo volta para o deserto, peregrinando por 40 anos, para que aquela geração incrédula perecesse. Então, com Josué, agora sucessor de Moisés, Israel conquista a terra tão sonhada e prometida, e lá se estabelece. A terra é dividida entre as 12 tribos, os descendentes de Jacó, ou de Israel, por assim dizer. E não muito tempo passa até que Israel se torna uma monarquia. O povo levanta Saul como rei. Saul novamente se perde na sua caminhada, desobedecendo ao Senhor, não honrando o Senhor com a sua vida. Então Deus levanta para si um rei da casa de Jessé, o belemita. Deus levanta Davi. E Davi não somente é conhecido como um homem compositor de salmos, um homem que teme a Deus de modo profundo, a ponto de ser chamado no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, de um homem segundo o coração de Deus.
Mas Davi também era uma figura política importante, porque ele realiza um trabalho de unificação de todo aquele povo disperso por conta dos tempos turbulentos de Saul. Com a morte de Davi, Salomão assume o trono, e com a morte de Salomão, o reino, pouco tempo depois, se divide. Essa divisão do reino, o reino do norte Israel, o reino do sul Judá, vulnerabilizou o povo. Não muito tempo depois, o reino do norte começa a ser invadido. E a primeira invasão é do Império Assírio, que domina aquele povo. E novamente Israel, uma parte de Israel, era escravo dentro da sua própria terra. Depois da assolação dos assírios, vem o Império Babilônico, engole os assírios e mais uma parte de Israel. Agora já o reino do sul também estava praticamente todo comprometido. Historiadores dizem que faltou pouco para que Israel fosse dizimada da face da terra, tamanha era a crueldade do Império Babilônico. Por fim veio o Império Persa. E o Império Persa agora engole aquele Império Babilônico e faz de todo aquele povo escravo novamente. Novamente Israel estava escravo, mas dessa vez dentro da sua própria terra. Esse é o tempo que a gente conhece na Bíblia como o tempo dos profetas. Deus levantou profetas. E profetas que vinham e confrontavam o povo acerca do seu compromisso com o eterno, com aquilo que era promessa de Deus, que toda promessa implica num compromisso. Nós acabamos de presenciar isso aqui, por parte dos irmãos e irmãs que fizeram sua pública profissão de fé, assumindo também um compromisso, tanto quanto nós como igreja assumimos um compromisso com esses irmãos e irmãs, porque é uma promessa, foi feita aqui uma promessa, né? E Deus começa a vindicar isso para com o seu povo, e vários profetas são levantados, de tal maneira que eles chegam à seguinte conclusão: não temos mais saída. E quando não tinha mais saída, o Senhor fez algo totalmente contraditório, por assim dizer. Não que o Senhor tenha sido contraditório, mas fora daquilo que parecia ser óbvio. O Senhor levanta o imperador da Síria. O homem que vinha de outro berço, de outra cultura. O homem que não tinha, entre aspas, compromisso com Deus. Deus levanta Ciro, grande imperador, que foi quem decretou a libertação de Israel, para que pudessem voltar a construir o templo, a reconstruir o templo, e assim restabelecer o culto. E aí então Israel volta. A gente conhece, a gente reconhece isso lá no livro dos Salmos. Um salmo bastante significativo nesse sentido, o Salmo 126, você deve se lembrar: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia que o Senhor tem feito grandes coisas por nós. De fato, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E vem a oração: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Israel volta cantando um cântico de esperança e volta para aquela nação. Esse é o contexto do capítulo 45. Tudo isso para você entender o que o Senhor está dizendo. Capítulo 45 de Isaías, se você tiver com a sua Bíblia aberta, olhe comigo, começa com o título: Ciro, o libertador de Israel. E o que Deus começa a dizer aqui para Ciro e para nós que somos leitores, tanto quanto para todo o povo que lê o texto de Isaías, é Deus falando da sua soberania. É Deus falando: olha, eu tenho um compromisso com o meu nome, eu tenho um compromisso com o meu povo, muito embora o meu povo tenha desonrado, deixado de lado o compromisso comigo, eu mantenho o compromisso. Eu criei a terra, eu coloquei o homem na terra, não para que viva seja um tempo de caos, mas para que seja um lugar habitado, um lugar próspero. E o Senhor então ele vem falando, quando chega no versículo 19 do capítulo 45, ele começa a falar, a convidar
O povo, buscai-me novamente, porque eu não busquei vocês em vão, eu não estou fazendo nada em vão, eu vou congregar vocês, eu vou declarar novamente as palavras de vida, o Senhor, sou quem faz todas essas coisas. Ele repete isso por várias vezes, até que no versículo 22 ele então diz: povo meu, olhai para mim, olhe para mim. Isso é uma cena que a gente pode perceber de modo bem simples quando a gente quer falar com alguém. Você deve participar disso, ainda mais em tempos de smartphone e redes sociais. Você deve tentar falar com alguém e essa pessoa não responde porque ela está olhando no celular. Ou então aquela aflição que a gente tem quando a gente manda uma mensagem e não aparece 2 vezinhos assim depois da mensagem, que a pessoa não recebeu. E pior ainda quando não está azulzinho, quer dizer, ela não leu, a gente começa a entrar em pânico. A pessoa recebeu a minha mensagem e não responde para mim, e aquilo começa a dar um sarapituco na gente. E aí aqueles que são mais espertos, que se lembram que o smartphone também funciona de telefone, eles ligam. E a pessoa atende. E a gente, antes que a pessoa fale alô, a gente fala assim: você não leu a minha mensagem, você não quer saber mais de mim. E aí, né? A pessoa, nossa, o que está acontecendo? Sabe esse tipo de situação? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso que o Senhor quer dizer para eles: olha para mim, gente. Porque mensagens o Senhor já tinha mandado aos montes. Mensageiros o Senhor já tinha mandado aos montes. O WhatsApp de Israel estava carregado de mensagem de Deus, mas nenhuma delas tinha sido visualizada. Então o Senhor resolve ligar. Ele diz: olha aqui, gente boa, olhem para mim. Essa é a grande questão aqui para nós nesta manhã, queridos. Você tem olhado para o Senhor? O que tem chamado a sua atenção nesses dias? Talvez você tenha os seus motivos pessoais e até plausíveis para justificar-se. Não, os meus dias estão muito turbulentos, eu não tenho tido tempo para olhar para o Senhor. Os meus filhos requerem atenção demais da minha parte. Estou com um parente enfermo aqui que não me deixa parar um minuto. Não, o trabalho está me consumindo. Tem muita coisa e muitos relatórios para preencher, e tem que pagar as contas, e eu planejei uma viagem com a família, então eu tenho que guardar dinheiro, talvez você tenha as suas razões. Aliás, o versículo 21, o próprio Deus fala assim: declararei e apresentar-vos-ei as vossas razões. O Senhor, no sentido de que Deus fala assim: eu sei das suas razões, eu sei os seus porquês. Eu sei por que vocês estão tão ocupados. Mas mesmo assim o Senhor diz: olha para mim. E olhar para o Senhor implica algumas coisas. Eu quero rapidamente meditar com você nisso. A primeira coisa, que o convite do Senhor para nós nesse versículo, um texto que há quase 2.500 anos atrás foi escrito, mas que até hoje ecoa aqui dentro desse lugar: olhai para mim, implica primeiramente em reconhecer a voz de Deus. Você já experimentou o silêncio? Madame Guyon, uma das matriarcas da espiritualidade, ela escreve sobre a importância do silêncio para ouvir a Deus. Eu estou prestes a tirar uns dias de descanso, e sempre que eu estou para sair, alguém fala assim para mim: olha, pastor, aproveita para descansar de verdade. Por que descansar de verdade? Porque é impressionante, quando a gente sai da igreja, demora no mínimo uns 3, 4 dias para a igreja sair de nós, né? A gente sai, a gente vai viajar pensando no que tinha que fazer, que na verdade não tinha, mas acha que tinha.
E a gente chega em casa, a gente fica quieto. Já aconteceu com você quando você fica quieto, mas a cabeça continua falando? E você precisa de um tempo para silenciar, porque silêncio não é ausência de barulho. Silêncio é a disposição de aquietar-se. Você pode estar no meio de uma barulhada danada e estar em silêncio. De tal maneira que no meio de uma barulhada danada, basta uma palavra do Senhor para você ouvir. E você reconhece, o próprio Jesus, capítulo 10 de João, fala assim: eu falo e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas sabem quem sou eu. Agora, isso quer dizer que só reconhece a voz de Deus quem tem familiaridade com Ele. Quem ouve o salmista escrevendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E a gente ouve muitas vozes. Por exemplo, um conselho que a gente dá no meio das tribulações é: ouça o seu coração. Quem nunca deu um conselho desse? Não, você tem que ouvir o seu coração. Aí a gente lembra do profeta Jeremias escrevendo: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Coração que se inclina para as coisas da carne, para as coisas do sentimento, para as coisas óbvias. Mas nós estamos falando de Deus. E Deus não é tão óbvio assim. E Deus aqui, Ele olha para o seu povo. Ele já tinha falado, aliás, Deus já tinha se revelado de modo sobrenatural para o seu povo. E mesmo assim o povo não o ouviu, reconheceu. Então o povo não conseguia olhar para Deus. Você precisa reconhecer o Senhor para olhar para Ele. Mas olhar implica numa segunda coisa. E isso é bem simples. Nós não conseguimos, a não ser por alguma enfermidade da visão, e mesmo assim eu não sei se é possível, me perdoe se eu estiver falando algo ignorante, aqui não é minha praia, mas a gente não consegue olhar para duas coisas ao mesmo tempo, no português, fritar o peixe e vigiar o gato. A gente não consegue. Para você olhar para uma coisa, você tem que parar de olhar para outra. Você tem que desviar o olhar. E no meio de momentos como esse que Israel estava passando, assim como Israel, a nossa tendência é olhar para a desgraça. Israel, quando olhava para si mesmo, falava: não tem jeito, não tem chance. Não tem mais jeito para mim, não, essa situação aqui agora já era. E a gente começa a mergulhar o nosso olhar naquilo. A gente começa... E quando a gente percebe, a gente é escravo da própria vida, da própria circunstância. A gente não consegue mais enxergar o Senhor, a gente não consegue mais enxergar saída, a gente não consegue mais ver possibilidade. E quando a gente se dá conta, nós desacreditamos naquilo que é a promessa de Deus. No Deus que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. No Deus que diz que não existe tentação sobre-humana que a gente não possa suportar. No Deus que diz que no mundo a gente vai ter aflição, mas é para a gente ter bom ânimo, porque assim como Ele venceu o mundo, a gente vai vencer. Essas palavras, elas começam a se tornar assim, analgésico, paliativo para nós. E quando a gente se dá conta, a gente desacreditou por completo. Por quê? Porque nós estamos olhando mais para nós mesmos do que para Deus. E nesse momento você precisa se lembrar. Eu quero lembrar você, em nome de Jesus. Os seus recursos são limitados. Por mais que a sua conta bancária seja enorme, por mais que os seus exames de sangue deem assim uma saúde, um resultado impecável, basta o Senhor virar uma chave e toda a sua estabilidade é transformada em desgraça da noite para o dia. E quantas histórias você conhece que são assim? O contrário também é verdadeiro. Quanta gente não está bem de saúde, quanta gente está endividada,
Quanta gente não tem saída, e da noite para o dia o Senhor levanta Ciro e a situação é totalmente transformada. O que você precisa entender de uma vez por todas é que você precisa olhar para o Senhor, porque a sua vida não está nas suas mãos, do contrário que você pensa. Você não é dono do seu nariz. Foi o Senhor que criou o seu nariz. A sua vida está na palma da mão dele. Davi nos lembra no Salmo 39, não só que o Senhor sonda o nosso coração, esquadrinha o nosso pensamento, mas de modo poético ele nos diz que cada um dos nossos... Aliás, antes disso ele diz que o Senhor nos conhecia ainda substância. Não tinha nem fecundação direito, o Senhor já nos conhecia. E cada um dos nossos dias foi escrito e determinado no livro do Senhor, quando nenhum deles havia ainda. Culto das 9 horas, o reverendo Juarez nos trouxe uma reflexão partindo da carta de Tiago, capítulo 4, versículo 14, onde levanta-se a pergunta: o que é a vossa vida? O que é a sua vida? Que estabilidade é essa que você imagina ter? Olhe para o Senhor. Pare de olhar para si mesmo. Pare de olhar para baixo. Olhe para cima. Eu me lembro quando, em 1999, eu era missionário lá na região metropolitana de Belo Horizonte, e eu gosto muito de mamão. E lá na base missionária, a gente tinha um horário da tarde que a gente tinha que prestar serviço. Então, eu assim, com esse meu físico atlético, né, o pessoal achou que eu combinava bem com a enxada, então me deram a enxada. E tinha um lago na base, e eles falavam: você vai capinar em volta do lago. Gente, era um lago de verdade, não era uma lagoinha não. E eu estou lá capinando aquele lago em volta e murmurando. E cada enxadada que eu dava no chão era uma murmurada. Eu falava: eu lá na casa da minha mãe, eu tinha mamão todo dia, eu tinha comida todo dia, e pá, eu tinha conforto, e pá, o Senhor me traz aqui para esse lugar, tem que ficar cumprindo regra, e aquela coisa toda, murmurando. E de repente, uma hora eu falei assim: aqui nesse lugar eu não tenho nenhum mamão para comer. E eu joguei a enxada de lado, sentei no chão, e eu estava em volta de um tronco, assim, um pequeno. E eu joguei a enxada de lado, vi que não tinha ninguém de lado, perto de mim, e sentei, encostei de uma vez naquele tronco. Quando eu encostei, caiu um mamão desse tamanho no meu colo. Eu estava capinando o tempo inteiro em volta de um pé de mamão, cheio de mamão maduro, e não tinha visto. Porque eu estava olhando para baixo, dando enxadada no chão. Se eu tivesse chegado naquele lugar, e antes de começar a capinar, olhar para cima e falar: Senhor, eu não ia nem terminar a oração, eu já ia falar: Senhor, obrigado pelo mamão. E toda a murmuração ia embora. Às vezes é assim, a gente está capinando em volta do pé de mamão, murmurando, e basta a gente olhar para o Senhor e ver que está cheio de mamão em cima de nós. Talvez não uma mão, mas sempre há uma mão estendida, sempre pronta para te socorrer. Mas você precisa tirar o olhar disso e olhar para o Senhor. O Senhor estava dizendo: parem de olhar para escassez, parem de olhar para a tragédia. Povo meu, olhai para mim e sede salvos. Por último, olhar para o Senhor implica em reconhecer a voz do Senhor, em tirar o foco da nossa vida e focar no eterno, mas também implica em reconstruir no nosso coração a perspectiva do futuro, a perspectiva do Senhor, aquilo que está guardado para nós. Quando o Senhor está dizendo aqui para o seu povo, e agora eu queria que você olhasse mais uma vez para a sua Bíblia em Isaías 45, 22, eu li somente o versículo 22 propositalmente, mas agora eu vou ler até o final do capítulo, são somente mais 3 versículos, perdão. Então o texto diz: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás.
Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Olha o versículo 25. Mas no Senhor, será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. No Senhor será justificada. Aqui eu quero abrir um parêntese para a teologia da justificação. E a justificação, a teologia da justificação, dentro da doutrina reformada, não é o entendimento de que Deus é justo no sentido de vir julgar as nossas causas. Não no sentido de que Deus ele olha para nós como a gente que clama por justiça quando somos prejudicados. Aquela pessoa me deve um dinheiro, e então eu vou acionar a justiça para que ela me pague, porque é justo. Se ela me deve, então ela me paga. Não importa como, ela vai me pagar. Então a gente chega a orar: Senhor, faça justiça, sem querer saber se aquela pessoa não pagou porque está passando fome, porque a gente quer que a justiça seja feita, porque é justo. E a gente ainda até convence Jesus, dizendo: o combinado não sai caro, Jesus, eu tenho aqui um contrato. Ele assinou o contrato, então, pois é. Só que aí nisso a Bíblia diz para a gente que existe um tratado de dívida impagável da nossa parte. Por isso a teologia da justificação não significa justiça nesse ponto de vista humano, mas justificar é mais compreendido para nós como a ideia de ajustar. Uma justificativa não como argumento, mas como uma adequação de termo. É como se a gente comprasse uma calça maior do que a nossa cintura. Então a gente tem que mandar ajustar. Então o que Deus fez em Cristo Jesus? Ele ajustou a situação. Deus olhou para nós e viu que há uma condição de morte estabelecida e que nenhum de nós, por mais íntegro, ético, correto e até mesmo evangélico que seja, é capaz de mudar. Então ele ajustou as contas. Ele mesmo vem e assume a nossa parte. Então, nisso nós somos justificados. Agora, quando é que isso aconteceu? Porque a gente está diante de uma profecia. No Senhor será justificada. Marque o texto aí na sua Bíblia. Aliás, dá uma olhadinha para o boletim. Os 3 cânticos que o reverendo Juarez escreve no nosso boletim. O terceiro, o Nunc Dimittis, é o cântico de Simeão. Em Lucas, no capítulo 2, versículos 29 a 32, nós lembramos que havia um último, ou pelo menos um dos últimos, talvez que a Bíblia conta, se a gente for levar em conta a cronológica, o último profeta, chamado Simeão. Por que eu estou chamando ele de profeta? Porque o texto diz que ele havia sido tomado pelo Espírito, e o Espírito revelou para ele algo, e no final do texto ele profere uma profecia para José e Maria a respeito de Jesus. Então a gente está falando do último profeta, da transição do Antigo para o Novo Testamento. E tem uma expressão linda aqui nesse texto de Lucas 2, que é o cântico de Simeão, e a partir do versículo 25 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, antes de olhar para o Senhor. Nós estamos falando do último profeta porque depois do decreto de Ciro, Israel voltou para lá, para Jerusalém, reconstruiu o templo, mas continuou subjugada. Pelo menos 3 impérios menores tomaram conta. O último foi dos Macabeus, antes do Império Romano tomar conta daquela região. Então o tempo todo Israel se viu submetida ao poder de algum império, por mais que não fosse mais escrava, por assim dizer, como foi no tempo da Síria, da Babilônia e da Pérsia.
Mas você deve lembrar que no tempo de Jesus, inclusive para que Jesus pudesse ser sentenciado à morte, Roma teve que sentenciá-lo, porque havia ali uma opressão de um império. Mas depois que Cristo chegou, depois que Cristo foi visto por Simeão, que o tomou no colo, depois que Cristo cresceu, se revelou, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ou melhor, antes de morrer na cruz, prenunciou a sua igreja, inaugurou a sua igreja, depois ele morre, ele ressuscita, ele sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo envia os cristãos para a igreja, ainda há o Império Romano, que aproximadamente 300 anos depois se tornou Sacro Império Romano. Comentários à parte, mas o que o Senhor fez, os impérios que historicamente ao longo de 1000 anos oprimiram Jerusalém, oprimiram Israel, agora foi convertido ao Senhor. O império se torna cristão, assim diz a história secular. E tudo isso através do Cristo que é visto, vislumbrado, contemplado pela igreja, na figura de Simeão. Olhar para o Senhor implica num olhar para aquilo que está posto, não adiante, mas diante de nós. O adiante, ou seja, aquilo que nós não conhecemos, aquilo que está lá, está nas mãos do Senhor, mas o lá começa a se revelar no cá, quando a gente olha para o Senhor. E a gente começa a vislumbrar as promessas que estão guardadas para nós no dia de hoje. É assim que as circunstâncias que nos oprimem começam a se esfarelar. É quando a gente olha para uma pessoa que está numa condição totalmente subjugada, seja lá para o que for, e a gente ora com essa pessoa, a gente vai visitar, e essa pessoa diz para mim, como Jó disse, está tudo bem, eu sei que o meu Redentor vive. Eu perdi tudo, mas eu não perdi a fé no Senhor, eu não estou entendendo nada que o Senhor está fazendo. Mas antes eu conheci o Senhor só em teoria. Agora nesses dias eu tenho visto o Senhor na minha vida. De modo que não há circunstância que mude a minha fé, porque o meu olhar está fito naquele que é autor da minha fé. Então você precisa olhar para Ele, olhar para aquilo que Ele tem preparado para você. Talvez, queridos, talvez você tenha vindo para cá nesse domingo com o coração contaminado por tanta coisa que você não consegue mais reconhecer a voz do Senhor. Talvez você tenha vindo para cá nesse domingo com o olhar totalmente colocado nos seus problemas. Talvez você tenha vindo para cá nesse domingo como alguém que não tem mais, de fato, não é da boca para fora. Porque talvez ao você ter sido cumprimentado na porta, quando alguém perguntou se está tudo bem, você falou, está tudo bem. É para a gente não estender a conversa. Mas se apertar mesmo, no fundo você fala assim, não está nada bem. Eu não tenho esperança. Eu não vejo saída. Talvez você tenha vindo para cá nesse domingo. E você está ouvindo o Espírito Santo na palavra do Senhor dizendo para você, olhai para mim e sede salvos. Se você é alguém que está assim nessa manhã, não precisa sair do seu lugar não. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Quero orar por você, para que nós possamos olhar para o Senhor. Como o Marcelo, muito obrigado, aliás, Marcelo, mais uma vez, por essa homenagem tão honesta, tão franca. Essa semana foi uma semana muito difícil para nós, mais uma vez. Nosso pequenininho está doente de novo. Nós vamos parar no hospital com ele de novo. Dessa vez um problema respiratório. E eu, como alguns amigos me conhecem mais de perto, os meus filhos, quando acontece isso, meu chão cai. E eu fico totalmente atribulado. E sabe aquele momento que a minha teologia, o meu terno, a minha carteira de ministro, tudo isso não tem o menor valor. Quando você se vê com seu filho no colo e fala assim, Deus, por favor, me ajuda. Nesse momento, foi nesse momento que esse texto veio no meu coração nessa semana.
quando o Senhor falou assim para mim: Davi, olha para mim de novo. Para quem estava aqui alguns domingos atrás, né, quando o José caiu, o Senhor foi me visitar lá no Pequeno Príncipe, no hospital. E ele falou assim: olha para mim, meu filho. Nessa semana de novo eu falei: Deus, o que eu faço? Parece que eu tinha esquecido daquele episódio. Mas daí o Senhor veio de novo e falou: Davi, olha para mim, meu filho. Olha para mim. E então eu pude ser lembrado desse Deus que, por mais que seja desastrosa toda a circunstância em volta de nós, Ele diz: olha para mim e seja salvo. Eu sou a sua esperança. Se você nessa manhã é alguém que está precisando desse olhar, eu quero ter a oportunidade de orar por você. Fique de pé no seu lugar e nós vamos orar para que o Senhor ajuste o nosso olhar, para que nós voltemos toda a nossa atenção para Ele. Se você que está nos assistindo aí na sua casa, você também foi alcançado pelo Espírito Santo e deseja uma oração, fique de pé na sua casa, onde você estiver, nesse lugar agora, não importa se você está ouvindo gravação, a oração, ela é feita no nome de Jesus, não é feita por nós. Então eu quero orar por você e pela sua família também. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso olhar está disperso. São muitas as circunstâncias, ó Pai, que tem afligido o nosso coração, Senhor. Ó Deus, nós somos tão fracos, ó Deus. Ó Pai, assim, parece que às vezes a nossa fé não faz sentido. Quando os problemas vêm sobre nós, está terminando um ano, a gente está tão cansado, Senhor. Foi tanta coisa que aconteceu esse ano que tirou a nossa paz e abalou o nosso coração. Ó Deus, o que é a nossa vida? O que são os nossos recursos, ó Deus? São tão passageiros, tão pequenos. Mas Tu és Deus, Senhor, e não há outro. Em Tuas mãos está a salvação, Senhor. Em Tuas mãos está a nossa esperança. Em Tuas mãos está, ó Deus, o socorro presente na tribulação. Por isso eu oro, Deus, com lágrimas nos olhos, pelos meus irmãos e irmãs que precisam aprender a olhar para Ti, que precisam reconhecer a Sua voz, Senhor, e tirar os olhos da tribulação, do império que assola o coração, Deus, tirando a esperança. Ó Deus, atrai o olhar, renova no nosso coração a esperança de dias melhores, ainda que esses dias sejam os dias eternos na Tua presença. Mas, ó Deus, reaviva o nosso coração. Olha para nós, Senhor. Olha para nós. Cativa-nos, ó Deus, mais uma vez. Que saiamos daqui nessa noite, ó Deus, confortados pelas Tuas promessas, pela Tua palavra viva e verdadeira, e assim como Simeão, nós possamos cantar um cântico de Natal, um cântico de louvor, e possamos declarar: os meus olhos viram o Senhor. Talvez não esses 2 órgãos da visão, mas o olhar do coração, da mente e da alma, que não precisa de outra coisa senão do toque do Senhor para ser totalmente volvida, convertida a Ti, Senhor. Converte-nos, muda a direção, torna-nos, ó Deus, de volta para perto de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.